Salve, salve moçadinha! Boa tarde para vocês, ou boa noite, ou bom dia, dependendo da hora que você está vendo esse nosso encontro. Galera, nós estamos aqui juntos hoje para dar sequência nas nossas mentorias pós-prova que eu sempre tenho feito com vocês e muito em breve o time de professores vai se juntar a nós. Hoje o papo é muito sobre a Santa Casa de Ribeirão e a USP Ribeirão. Para quem não me conhece, vocês podem me chamar de Mica, eu sou um dos fundadores da MEDA e fiz minha residência na USP aqui de São Paulo e estou com vocês sempre para a gente poder conversar sobre isso. O que aconteceu na prova, dar voz à opinião de vocês e o que vocês devem fazer daqui para frente para poder se preparar para os desafios vindouros. Então, minha gente, se a gente for olhando primeiro USP Ribeirão, tá? Primeiro ponto, o corte pode subir, queridos, e nós vamos entender o racional para essa subida a partir de agora. Então, por exemplo, quando a gente pega a dificuldade da prova, ela foi tida como moderada ou difícil, mas principalmente moderada para a grande maioria dos candidatos entrevistados. Quando a gente olha o número de pessoas que faltaram, foi pouco. Quase ninguém faltou, raríssimas salas tinha mais cadeiras vazias ali, só que é pouco. Perto de outros processos seletivos que a gente já teve esse ano, foi pouca gente que faltou na USP Ribeirão. Em termos de fator externo, você foi para Ribeirão Preto fazer prova e achou que ia estar friozinho? De jeito nenhum. Então, calor foi um ponto que chamou atenção em algumas salas onde o ar-condicionado não deu conta ou mesmo quebrou. Teve até gente que teve que ser deslocada de salas por conta disso, aí gera aquela ansiedade de, meu Deus, vou começar atrasado. Teve até isso, moçada. Mas assim, dentro do esperado, tá? Ribeirão Preto é o que é calor. O tempo de prova foi curiosamente apontado como um dos piores elementos do processo seletivo esse ano. Muita gente achou que foi inadequado. E foi essa uma das principais críticas. O tempo de prova para o tanto de questões que tinha. Então, assim, eu vou entrar mais no mérito disso daqui a pouco, mas só para vocês saberem que se você saiu dessa prova achando que, caraca, foi correria e tal, muita gente pensa igual a você. Por conta dessa correria, teve bastante erro na passagem de gabarito. Tem relato até de pessoas, gente, que tiveram que chutar correndo de 10 a 20 questões, porque não deu tempo de fazer, e nisso passa errado para o gabarito e tal. Complicado. Essa situação de correria, que a gente vai estressar daqui a pouquinho um pouco mais. Quando a gente olha o padrão das questões, você vê que, tanto na percepção de boa parte dos candidatos, da maioria, na verdade, quanto nós que fizemos a prova, é um padrão correspondente ao que a gente espera da USP Ribeirão. Não é uma prova que cobra coisas simples de nós, ela aprofunda, ela exige que você tenha se preparado para ela ao longo de todo o ano, então é uma prova moderada ou difícil, e aí o padrão das questões de fato não fugiu daquilo que a gente espera, e eu tenho até mais provas disso para evidenciar para vocês. Então, por tudo isso, a gente entende que é um processo seletivo, queridos, que ficou dentro ali do esperado. Mas vamos entender um pouco melhor algumas coisas, né? Sobre o padrão da prova, que eu disse para vocês que se manteve. Ora, o direcionamento que vocês todos fizeram com o MedBrain, queridos, se provou mais uma vez. Trouxe aqui a lâmina da análise da USP Ribeirão 2025. Olha que interessante. 65% das questões, ou seja, 65 questões, cobraram focos que o MedBrain recomendava como prioritários para você que queria USP Ribeirão. 28% de alta prevalência e 7 questõezinhas de média prevalência e 0 de baixa. Ou seja, aquilo que o MedBrain falou que não ia cair, não caiu, e o que ele mais recomendou foi o que mais caiu. Tá aqui. Se você estudou direcionado, essa é a realidade que você enfrentou. É isso, queridos. Então, já recebemos aqui muitos feedbacks de alunos que, cara, acertamos muita coisa por conta do que tinha visto na Medway, por conta do que tinha estudado no MedBrain. Maravilhoso. Mas aí, continuando na linha da análise da prova, o que foram as top críticas, né, gente? Pediatria. Então, muita gente saiu falando que pediatria foi o que mais surpreendeu pelo conteúdo que foi cobrado, ou pelo nível da dificuldade que a banca trouxe e o tempo de prova que eu havia aqui comentado com vocês anteriormente. Sobre a pediatria, sobre qualquer grande área, minha recomendação vem daqui a pouco para vocês, de entender
por que você errou, estudar com os comentários das questões que a gente já fez, vocês já têm a live de correção para vocês, e se preparar para as próximas provas. Só que em relação ao tempo de prova, até tem uma coisa que eu queria discutir com vocês rapidamente, que é, será que ele foi o ofensor da realização de prova de vocês dessa vez? Galera, não mudou o tempo de prova nem a quantidade de questões. Eu interrogo se vocês, no íntimo de vocês, acham que pode ter havido uma falta da parte de vocês, no sentido de, cara, será que eu treinei adequadamente para responder 100 questões nessa janela temporal? É importante, se você patinou na prova da USP Ribeirão por causa de tempo, nesses próximos dias, treine suas próximas provas, cara, com cronômetro. A cada hora você tem que ter resolvido X questões, dependendo da banca que tem aí pela frente para você enfrentar. Mas, gente, sejam rígidos, extremamente rígidos com isso, considerando o tempo de realizar as questões e o tempo de já ter passado para o gabarito, para vocês não terem aperto, não ter perrengue nessas próximas provas, tá? Porque do resto, a banca se manteve, não justificaria nesse momento a gente estar fadigado ou desatento, as condições do ambiente não foi nada que influenciasse tanto, já era o esperado, o calorzão, não foi que surgiram muitos assuntos atípicos. Então, fica aqui uma provocação para vocês, tá? Refletirem e treinarem daqui para frente com rigidez o tempo de prova para já ter contemplado realizar as questões, revisá-las quando você faz sua revisão, se é que você faz, né? E passar para o gabarito, gente. E o que é que nós vamos fazer daqui para frente? Bom, eu até trouxe um depoimento de uma pessoa que respondeu o formulário, ela disse o seguinte, ó, eu não me preparei ao longo do ano para a USP Ribeirão, mas as apostas e o para cima fizeram um diferencial enorme. O resultado foi bom. Isso aqui tem íntima relação com vocês que ainda tem prova para fazer. By the way, tá? A princípio, a maioria de vocês ainda tem 2 ou 3 provas pela frente, muito concentradas na capital paulista. Curiosamente, as pessoas que prestaram USP Ribeirão também prestam muitas provas da capital paulista que vem pela frente. E o que vocês têm que fazer, gente? Ora, já que os pra cima, as dicas e apostas fizeram tanto sentido para essa pessoa que nem se preparou de forma direcionada ao longo do ano para a USP Ribeirão, imagina vocês que estão estudando de forma direcionada para as instituições. Galera, os pra cimas vêm aí para as próximas instituições, as dicas e apostas também. Vejam estes conteúdos porque ajuda. Vide a questão do pênfigo que caiu esse ano. Vocês viram isso, foi que disparou como alguma que vocês agradeceram muito por terem visto. Seja nos pra cimas, nas dicas, nos Instagrams dos professores, segue todos eles. Deixa seu MedBrain cadastrado com a instituição que você tanto quer. Faz simulados que estejam pendentes e vai lá aproveitar tanto o Medway Radar quanto o gabarito inteligente. Olha só o que nós temos que fazer, galera. Em termos de gabarito inteligente, eu já deixei o da USP Ribeirão aqui pronto. Você que fez a prova, queridos, você preenche o seu gabarito dentro aqui da plataforma. Se você não é aluno, você tem que se cadastrar. É só entrar em app.medway.com.br e fazer um cadastro e você vai conseguir usar o gabarito inteligente. Ele vai trazer todas as questões que foram cobradas por cada área de conhecimento e os assuntos que você tem que ou revisar ou aprender para as suas próximas provas. Tudo isso baseado em questões. Está aqui o gabarito inteligente para vocês poderem usar, tá? A hora que você entra em cada uma das grandes áreas, muito rapidamente ele já te traz. Beleza, o teu percentual de acertos, quais questões você errou, quais acertou, e você consegue estudar e entender se aquilo era importante ou não para a prova da USP Ribeirão. Isso aqui é replicável para todas as provas que vocês fizerem, tá, queridos? E em termos de USP Ribeirão, a gente já tem aqui no Medway Radar tudo sobre o processo seletivo. Então aqui vocês podem entrar e colocar o ranking de vocês, os recursos, ó. A gente já deixa disponível para vocês quais questões a gente entende que cabe recurso. Você pode baixar os recursos da prova, você pode ver a live para poder estudar, para poder corrigir. Ó, você é redirecionado direto para o link do YouTube, onde a gente já publicou a live de correção. Beleza, então estudem. E aí, quando for hora de elaborar o currículo, você pode fazer por aqui também. Só que para você que quer USP Ribeirão, tem mais um detalhe. Você lembra disso? Aqui, ó. Lembra disso?
Lembra que tem segunda fase? Então você que ainda não se preparou tem que se preparar para a segunda fase, queridos, com o CR Medway. Já deixei aqui, ó, é só você entrar em medway.com.br/curso CR Medway. Hoje você tem a opção de estudar pelo CR Medway online. Ai, Mica, o que eu faço? É muito comum vir essa pergunta. O que eu faço? Eu estudo para as minhas próximas teóricas ou para a prova prática? Meu amigo, minha amiga, se você foi convocado para a segunda fase da USP Ribeirão, estude para a prova prática, porque você já venceu. Você já venceu. Esse é o processo seletivo para onde você tem que direcionar seus estudos. Maravilha? É só se inscrever agora no CR Medway Online e começar a estudar já. Beleza, turma? Muito bem. Muito bem. Primeiro falamos aqui então de USP Ribeirão. Já vai aparecer o slide aqui de novo para vocês. E agora eu quero mudar a chave para a gente falar da Santa Casa de Ribeirão, que não fugiu também do esperado. Foi uma prova que eu vou analisar junto com vocês aqui agora. É uma prova que o corte deve até subir. Por quê? Porque foi uma prova, queridos, que boa parte da galera saiu dizendo, ó, foi moderado. Teve gente até que saiu falando que foi fácil. Então, já dá um cheirinho aqui de, opa, talvez o corte deva subir mesmo. Ninguém faltou, pouquíssima gente. Da mesma forma que na USP Ribeirão teve calor pra caramba, esperado para a cidade de Ribeirão Preto. Aqui, diferente da USP Ribeirão, muita gente disse que, ó, beleza, o tempo de prova foi adequado, poucas pessoas erraram no momento de passar as questões para o gabarito. O padrão das questões foi mantido na visão ali da maioria dos candidatos e é mais um processo seletivo que a gente pode olhar como um dentro do esperado. Dentro do esperado. Beleza. O que a gente deve fazer daqui para frente? Queridos, é muito a mesma coisa do que a gente conversou para quem acabou de fazer a USP Ribeirão. Só que tem uma diferença interessante aqui. A galera que fez a Santa Casa de Ribeirão também tem mais umas 2 ou 3 provas pela frente, só que a maioria dessas pessoas está focando no estado de São Paulo. Provas do interior paulista. Então, a turma que prestou USP Ribeirão tem mais provas pela frente na capital São Paulo. A turma que prestou Santa Casa de Ribeirão tem mais provas pela frente no interior do estado de São Paulo. A gente tem que direcionar nossos estudos exatamente como eu vinha dizendo para vocês até agora há pouco. Os próximos passos são esses. MedBrain focado na sua instituição, a que você mais quer, faz os simulados que tem pendentes, vê o para cima, vê as dicas e apostas, entra, já acompanha tudo pelo Medway Radar, assim que você já tiver condições, preenche seu gabarito inteligente para poder estudar, conforme eu mostrei agora há pouco. Inclusive, deixa eu até mostrar para vocês, a gente já tem aqui, ó, no radar a Santa Casa de Ribeirão. Então você tem aqui a opção de você colocar o ranking, coloque aqui o seu ranking. É uma prova de fase única, então não tem a necessidade de você mandar o seu currículo ou qualquer outra coisa. Então use aqui o ranking para poder cadastrar. A parte dos recursos vai estar aqui também para vocês. Tudo que a gente tem, a live de correção já está aqui disponível para vocês. Acompanhem por aqui e entrem na comunidade do WhatsApp da Santa Casa de Ribeirão, assim como tem também a comunidade da USP Ribeirão, os grupos de WhatsApp para a gente poder conversar sobre a prova. Entra, não fica de fora. Tudo isso se acessa pelo próprio Medway Radar. E também usem o gabarito inteligente, tá? Vocês também têm a opção de fazer para a Santa Casa de Ribeirão. Façam, por favor, porque isso aqui ajuda vocês a direcionar o estudo de vocês para as próximas provas, tá? Lembrando, daqui para frente é muito mais foco em resolver questão, estudar comentário, vídeo comentário. Aulas, você reserva para ver as dos pra cima e das dicas e apostas principalmente. Certo, minha gente? Tudo bem? Maravilha. Queridos, bora para cima, tem muito chão pela frente, tem muita prova ainda para a gente fazer, para a gente ser bem sucedido, para a gente dar passo para frente. Contem com o time Medway, vejam nossas dicas, apostas, vejam tudo que a gente faz para vocês, segue os professores, porque tem dica muito valiosa de prova lá para vocês. Maravilha, turminha? Fechou, então? Um beijo, um abraço para vocês, fiquem com Deus. Tamo junto, moçada, a gente se vê nas próximas. Valeu!